Está sentindo a presença do Senhor desde quando você chegou no culto, né? Isso é uma continuação de ontem, né, pastor Daniel? Ontem nós tivemos o culto de jovens aqui. Gente, como diz os pentecostais, para não ficar só nas minhas palavras, depois você ouve lá no YouTube a gravação. Queridos, foi tremendo, né? Então, aí o pastor até liberou uma palavra, eu não lembrava, a Rose que me lembrou, que a unção ia continuar, e o desejo do meu coração nessa noite é que você receba no seu espírito a palavra que vai ser ministrada, queridos. Que essa palavra caia como uma revelação poderosa, para que você seja sacudido, e que você possa responder ao Senhor do jeito que Ele espera. Feche os seus olhos. Senhor, eis-nos aqui, Senhor. Nós somos tão pequenos, nós somos tão frágeis, Senhor. Somos tão dependentes do Senhor. E eu quero clamar ao Senhor, Espírito Santo de Deus, que o Senhor venha de uma forma poderosa nessa noite. Que o Senhor fale nas nossas vidas, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor venha com poder sobre o nosso espírito, porque nós precisamos disso para compreender a Tua palavra, Senhor. Seja bem-vindo, Espírito Santo de Deus. Pai, tenha misericórdia de nós e revela-se a nós essa noite, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra a palavra do Senhor em 2 Samuel, capítulo 7. Aleluia. 2 Samuel, capítulo 7, verso 1, diz assim, a maravilhosa palavra do Senhor. Queridos, porque cada vez que eu leio a palavra do Senhor, ela é mais maravilhosa. Eu fico tão impressionada. Então, 2 Samuel 7 diz assim, estando o rei Davi em sua casa, e tendo-lhe dado o Senhor descanso de todos os seus inimigos em redor, disse o rei ao profeta Natã, olha, eu moro em casa de cedro e a arca de Deus dentro de uma tenda. Disse Natã ao rei, vai, faze tudo quanto está no teu coração, pois o Senhor é contigo. Porém, aquela mesma noite, veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo, vai e dize ao meu servo Davi, assim diz o Senhor, edificar-me-ás tu casa para minha habitação? O Senhor manda perguntar para Davi, você vai edificar casa para que eu more? Verso 6. Em casa nenhuma habitei, desde o dia em que fiz subir os filhos de Israel do Egito até o dia de hoje. Mas tenho andado em tenda e em tabernáculo. Aleluia. Em todo lugar em que andei com todos os filhos de Israel, falei porventura alguma palavra a qualquer das tribos de Israel, a quem mandei apacentar o meu povo de Israel, dizendo, por que não me edificas uma casa de cedro? Vamos pular para o verso 11. Desde o dia em que mandei que houvesse juízes sobre o meu povo Israel, a ti, porém, darei descanso de todos os teus inimigos. O Senhor te declara que Ele te fará casa. Quando os teus dias forem completos e vieres a dormir com os teus pais, então farei levantar depois de ti o teu descendente, que sair das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Verso 13. Este edificará uma casa ao meu nome,
e estabelecerei o trono do seu reino para sempre. Aleluia, aleluia. Pode sentar, querido. Aleluia. O tema da mensagem de hoje é o tabernáculo de Davi. Você sabe que um dia eu estava aqui, numa pregação, nem sei qual, né? E daí o Senhor me falou algo, aí eu vou no meu celular para, né? E eu sabia, queridos, eu sabia que essa pregação era para outubro. Eu sabia. Falei, pastor Daniel, tem uma palavra que eu preciso entregar para a igreja. E algumas coisas, né, vêm à nossa mente, porque Davi, o homem segundo o coração de Deus, diz que ele estava na casa dele, deitado, e depois eu vou falar para você o contexto em que aconteceu isso. Ele estava deitado na cama, na casa dele, deitado não, porque Natan estava lá, eu acho que ele estava sentado, né? E daí ele disse para Natan, você acha certo, Natan? Você acha certo que eu estou aqui nessa casa, construída com cedros, com todo conforto, com todo aparato, e a arca do Senhor esteja numa tenda? E então Natan disse para ele, Natan entendeu o que ele estava dizendo e falou, olha, faz conforme tudo o que está no seu coração. Faça conforme tudo o que está no seu coração. Mas a palavra do Senhor diz que Natan foi para a casa dele, para a casa de Natan, e veio a palavra do Senhor a Natan dizendo, Natan, vai até o meu servo Davi e diga para ele, você vai edificar casa para mim? Você vai construir uma casa para mim? Em algum momento eu pedi para alguém das tribos de Israel construírem uma casa para mim? E o Senhor diz, você sabe de que jeito eu ando no meio do povo de Israel? De tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda. E eu creio que Davi ficou meio sem entender, talvez como você esteja agora. E o Senhor disse para ele, desde quando eu saí do Egito, que eu tirei meu povo do Egito, eu venho andando em tabernáculo. Eu venho andando no meio do meu povo em tendas. Não é você que vai me edificar casa, mas o seu descendente, sim. Mas o Senhor diz antes, eu te edificarei casa. Queridos, você se lembra como começou o tabernáculo? Foi o Senhor que falou para Moisés fazer o tabernáculo, amém? Não foi o Senhor? O Senhor que disse para Moisés de que jeito fazer o tabernáculo. E o Senhor deu todas as instruções. O Senhor disse para que é que ele ia ser feito e como ele deveria ser feito. Nós não vamos ler porque não tem necessidade, são muitos versículos, mas eu vou conseguir ilustrar para você. Então, para que é que o tabernáculo de Deus foi feito no meio do povo de Israel? Ele foi feito para 3 coisas, queridos. Foi feito para que a presença do Senhor estivesse no meio do povo. Amém? Você vê que o Senhor não disse para Davi que ele não andou no meio do povo. O Senhor disse, eu andei em tabernáculos, em tendas, foi assim que eu andei. O tabernáculo de Moisés foi feito para que o Senhor andasse no meio do povo. Outro motivo pelo qual o tabernáculo de Moisés
foi feito, desculpa, para que a presença do Senhor fosse manifesta no meio dos homens. Amém, queridos? Uma coisa é a presença do Senhor estar no ambiente. O que a palavra do Senhor diz? A palavra do Senhor diz que onde 2 ou 3 estão reunidos no nome de Jesus, ali Ele está. Amém? Você crê nisso? Então a presença do Senhor está naquele lugar. Mas o que aconteceu hoje na hora dos louvores é a presença manifesta de Deus. Dá vontade de pegar. Amém? Não dá? Não dá vontade de estender a mão e tocar? É a presença manifesta de Deus. Então o tabernáculo era para que a presença do Senhor andasse no meio do povo, para que a presença do Senhor fosse manifesta, e é onde o povo de Israel oferecia sacrifícios ao Senhor. Foi para isso que o tabernáculo foi criado. Mas e de que jeito que ele foi criado? Ele foi criado para ser eterno. Então, abra comigo, Êxodo 30. Vá um pouquinho aí para trás, Êxodo 30. Êxodo 30, verso 8. A intenção do Senhor, quando o tabernáculo foi criado, é que o tabernáculo fosse eterno. Então, Êxodo 30, verso 8 diz assim: também quando acender a lâmpada ao pôr do sol, o queimará. Este será incenso perpétuo perante o Senhor pelas vossas gerações. Essa era uma instrução para o tabernáculo. De que forma que o tabernáculo foi feito? Com um padrão de excelência altíssimo, queridos. O tabernáculo, ele foi construído com um padrão de excelência quase real. A Bíblia diz que foi um projeto caro e de muita beleza. Eu pesquisei porque eu achei muito interessante. Sabe quantos quilos de ouro foram usados para a construção do tabernáculo para andar no deserto, queridos? Um tabernáculo que está no deserto. Foram usados 862 quilos de ouro. Você pode imaginar o valor disso? A Bíblia diz que foram usados 2.293 quilos de prata. E foram usados 2.053 quilos de bronze. Fora os tecidos. Foi feito com muita riqueza. Foi feito com muita beleza. E daí você pensa, mas não era habitação de Deus? Não era então para conter a presença de Deus? Não era? E mais um detalhe que eu me esqueci de dizer, e isso é muito interessante, mas não é para hoje, numa aula talvez, ele foi projetado com uma matemática perfeita. Coisa de Deus, amém, queridos? Coisa de Deus. Então, a palavra do Senhor diz que o Senhor deu a orientação para Moisés. Moisés construiu aquele tabernáculo móvel, ele se movia, conforme o povo ia andando no deserto, ele se movia. E aquele tabernáculo foi usado para carregar a presença de Deus, onde as pessoas podiam se relacionar com a presença de Deus até a entrada de Jericó. Quando o povo de Deus entrou em Jericó e alcançou aquela cidade, eles não estavam mais no deserto, amém, queridos? Eles não precisavam mais de um tabernáculo móvel. E o que eles fizeram então? Eles pegaram o tabernáculo do Senhor
e colocaram em Siló. A palavra do Senhor diz que Siló fica a 28 quilômetros a norte de Israel. Eles colocaram em Siló. E a partir daí começou a haver uma peregrinação até Siló. Então, todos os anos, o povo de Israel subia até Siló para prestar culto ao Senhor, sacrificar ao Senhor. E você pode se lembrar de Ana, amém? Quando Ana vai lá de ano em ano, a palavra diz que Ana vai lá de ano em ano, é nessa situação, é nesse tabernáculo. Mas sabe o que aconteceu, queridos? A palavra do Senhor diz que o povo começou a deixar de ir até o tabernáculo que estava em Siló. Eles iam todos os anos. Antes não, antes eles tinham um tabernáculo com eles. Eles davam um passo, o tabernáculo dava um passo. Eles caminhavam 100 metros, o tabernáculo ia 100 metros. 1 quilômetro, o tabernáculo ia 1 quilômetro. Mas quando eles entraram na terra prometida, quando eles tiveram o lugar que o Senhor, quando eles entraram no lugar que o Senhor deu para eles, eles colocaram o tabernáculo do Senhor a 28 quilômetros de distância. E daí eles iam de ano em ano. E a palavra do Senhor diz que o povo de Israel começou a parar de subir, começou a parar de subir, começou a parar de subir em Siló, e então começou a se prostituir e a adorar outros deuses. E o Senhor permitiu que a arca do Senhor fosse levada pelos filisteus. Então, dentro desse contexto, é que aparece Davi. Davi, no capítulo 16, queria que você fosse lá comigo, é Crônicas, deixa eu pegar aqui a minha anotação, 1 Crônicas 16, a palavra do Senhor diz que Davi, quando ele começou a reinar, você vai ver que às vezes eu vou abrir em Crônicas, vou abrir em Samuel, e parece os mesmos textos, mas são os mesmos textos mesmo, amém, querido? É a história contada em Crônica e contada em Samuel, tá? Então Davi, quando ele tomou posse do trono de Israel, quando ele foi rei sobre todo Israel, sabe qual foi a primeira coisa que ele disse? Vamos buscar a arca do Senhor. Sabe o que é a arca do Senhor, queridos? É a presença do Senhor. É aquilo que andava dentro do tabernáculo, porque não era o ouro do tabernáculo, amém, queridos? Não era a prata, não era o bronze, mas a arca estava no tabernáculo. A presença de Deus estava no tabernáculo. E você se lembra quando Moisés falou para o Senhor, Senhor, anda no meio do teu povo, o Senhor disse para ele, eu não posso, porque esse povo é um povo de dura servir, esse povo é um povo rebelde, um povo pecador, se eu andar no meio do povo, eles morrem. Então foi construído o tabernáculo, para que a presença do Senhor estivesse no meio do povo. Só que essa presença não existia mais. Então Davi, que era um adorador, amém? Diga assim para o seu irmão, Davi era um adorador. Davi era um adorador, queridos. E Davi disse, eu preciso da presença do Senhor. E a palavra do Senhor diz, deixa eu ver se é aqui mesmo, 1 Crônicas 16, acompanhem comigo, a partir do verso 1. Trouxeram a arca de Deus e puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus.
Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Então repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pedaço de pão e um pedaço de carne, um bolo de passas. Designou algum dos levitas para ministrarem a arca do Senhor, para fazerem petições, para louvarem e exaltarem ao Senhor, Deus de Israel. Asaf era o chefe, Zacarias o segundo, e depois Jeiel, Samiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe, Bania, Obed-edom e Jeiel. Eles deviam tocar os alaúdes e as harpas. Asaf devia fazer ressoar os símbolos. E Benaia e Jaizel, os sacerdotes, deveriam tocar trombetas continuamente perante a arca da aliança de Deus. Neste mesmo dia, Davi entregou a Asaf e a seus irmãos, pela primeira vez, os seguintes salmos. Ah, queridos, que coisa maravilhosa. A palavra do Senhor diz que Davi manda buscar a arca, e daí você se lembra, né? Todo o ritual, que Uzá morreu no meio do caminho, e depois Davi ficou na casa de Obed-edom, e depois Davi voltou, e a cada 6 passos ele sacrificava, e a cada 6 passos ele sacrificava, e colocou a arca como ela deveria ter sido trazida nos ombros. Depois de tudo isso, a palavra do Senhor diz que Davi constrói uma tenda, coloca a arca da aliança, a arca da presença do Senhor, Davi coloca, chama os levitas, escreve o primeiro salmo, que é o Salmo 105, e dá para Asaf, e fala, cante ao Senhor, continuamente, 24 horas por dia. Sabe por que Davi não foi ele cantar? Porque ele não podia. Você sabia que Davi não podia? Ele não podia entrar na tenda do jeito que os levitas podiam. Cadê o glória a Deus dos levitas? Queridos, que coisa maravilhosa. Ele era o rei de Israel, ungido pelo Senhor, mas ele era da tribo de Judá, não era da tribo de Levi. E quem podia estar ministrando diante da arca era a tribo de Levi. Mas Davi era um adorador. Repita comigo, Davi era um adorador. Queridos, todos aqueles salmos eram entregues a Asaf. Todo o amor do coração de Davi, toda a paixão do coração de Davi, Davi entregava a Asaf para que eles ministrassem, e ele deu uma ordem, que diante daquela tenda, daquela arca, houvesse uma adoração contínua de 24 horas. Queria que você fosse um pouco mais à frente, aí do capítulo 16 mesmo, verso 37, e daqui a pouco você vai entender o que isso tem a ver comigo, o que isso tem a ver com você. (16, 37). Oh, meu Deus. Mas não dá para ficar sem ventilador, né, gente? Que aqui essas luzes. 1 Crônicas 16, 37 diz assim: Davi deixou Asaf e seus irmãos diante da arca da aliança do Senhor, para ministrarem ali continuamente, segundo se ordenava para cada dia. Sabe quantos anos aquela tenda ficou com aquela arca? 40 anos. 40 anos, queridos, de adoração, dia e noite. 40 anos de adoração, dia e noite. E daí eu gostaria que você olhasse, né?
aí em Crônicas, não foi Crônicas que nós lemos, mas foi 2 Samuel 7, é o mesmo tempo, o mesmo texto. Depois que Davi se instalou em sua casa, disse ao profeta Natã: eu moro em casa de cedros, mas a arca da aliança... É o mesmo texto de 2 Samuel que nós lemos. Então, depois que Davi fez tudo isso, depois que Davi foi buscar, foi resgatar a presença do Senhor, e trouxe novamente para Israel, introduziu na tenda que ele montou para o Senhor, escalou aqueles homens para adorarem ao Senhor durante 24 horas, depois que ele fez tudo isso, queridos, depois que ele escreveu o primeiro salmo, depois que ele entregou, depois, talvez quem estivesse perto da tenda, ouvisse os louvores durante 24 horas, em adoração ao Senhor, depois de tudo isso, ele ainda estava preocupado em edificar uma casa ao Senhor. Dá para entender porque o Senhor chama Davi de o homem segundo o coração de Deus? Dá para entender? Você consegue entender? E daí o Senhor vem, com a parte maravilhosa, e o Senhor fala: você não vai me edificar casa. Davi, você ainda não entendeu. Quando eu estava no tabernáculo, foi uma estratégia que eu fiz para andar no meio do povo. Essa tenda, onde você introduziu a minha presença, eu permiti que a minha presença estivesse nessa tenda. Como você vai me edificar casa? E daí o Senhor fez uma promessa, e Davi entendeu que era da sua descendência, que ia sair das suas entranhas, ele entendeu que era Salomão, mas na verdade, queridos, ele estava falando de Jesus. Você se lembra quando Abraão foi sacrificar Isaque? O Senhor pediu Isaque em sacrifício, e o menino perguntou: papai, eu estou vendo a lenha, eu estou vendo o cutelo, eu estou vendo as cordas para o sacrifício, eu estou vendo tudo, mas onde está o cordeiro? E daí Abraão respondeu para Isaque: o Senhor proverá para si o cordeiro. Amém, queridos? E ele não estava falando daquele cordeirinho que apareceu preso lá no meio dos galhos. Ele estava falando do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E quando ele fala aqui, quando ele fala para Davi que o filho dele, nascido das entranhas, que ia construir o templo, ele achou que era Salomão. Salomão construiu o templo? Construiu, queridos. Mas a palavra do Senhor diz em Atos que ele não habita em templos feitos por mãos humanas. Sabe como ele anda? De tabernáculo em tabernáculo, de tenda em tenda. Sabe qual é o tabernáculo que ele anda hoje? Você. Responda assim: eu. Você é o tabernáculo que ele anda hoje. De tabernáculo em tabernáculo, de tabernáculo em tabernáculo. É assim que a presença do Senhor se manifesta nessa terra, através de mim e de você, queridos. Por isso que nós somos feitos tabernáculo. A palavra do Senhor diz que Jesus foi o primeiro, que ele abriu a madre, e nós nos transformamos em tabernáculo. Em nós o Senhor anda. Amém? Diga para o seu irmão: em você o Senhor anda. Eu queria que você abrisse em Atos capítulo 15. Atos capítulo 15. Aleluia.
E você vê Atos 15, verso 16. Quinze, 16. Olha qual tabernáculo que chamou mais a atenção do Senhor. Olha se foi o tabernáculo de Moisés, com todo aquele ouro, com toda aquela prata, com todo aquele bronze, com toda aquela beleza, com toda aquela perfeição, matematicamente elaborado. Olha se foi o tabernáculo de Moisés que chamou a atenção do Senhor. Olha se foi o templo de Salomão que chamou a atenção do Senhor. O que chamou a atenção do Senhor foi a tenda de Davi. Então diz assim, Atos 15, verso 16. Depois disto eu voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busquem ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado. Aleluia! Você é o gentil que invocou o nome do Senhor, queridos? Dê um glória a Deus, queridos. Isso é para nós. Isso está falando de nós. Nós não éramos povo, queridos. Nós não éramos. Nós não éramos merecedores. O tabernáculo de Davi é um tabernáculo de 24 horas de adoração. Onde a presença do Senhor estava ali, onde a presença manifesta de Deus estava ali, o povo de Israel levava sacrifícios naquele lugar, mas o tabernáculo de Davi era um lugar de 24 horas de adoração. E você sabe que quando eu estava lendo esse texto, né, e fazendo uma comparação com o tabernáculo de Moisés, a palavra do Senhor diz que o tabernáculo de Moisés, ele foi feito para ser eterno. Você também foi feito para ser eterno. Aí você pode pensar, mas então para que é? Para que é que foi feito o tabernáculo de Davi? Se o Senhor se agradou mais do tabernáculo, para que é que foi feito o tabernáculo de Moisés? Se o Senhor se agradou mais do tabernáculo de Davi, foi o próprio Senhor que falou para construir o tabernáculo de Moisés. Por que então? Porque o tabernáculo de Moisés, em um primeiro momento, apontava para mim e para você. Do mesmo jeito que o tabernáculo de Moisés foi feito para ser eterno, nós também fomos. Abra lá, vamos ver se você está bom de Bíblia. Abra lá em 1 João, lá no finalzinho do Novo Testamento, quase Apocalipse. 1 João. Primeira João 2, 25. Diz assim, a maravilhosa palavra do Senhor. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Do mesmo jeito, queridos, do mesmo modo que o tabernáculo foi criado para ser eterno, nós fomos criados para ser eterno. Porque a palavra do Senhor diz que hoje o tabernáculo de Deus está no meio dos homens, que é Jesus, que abriu o caminho para que nós nos tornássemos tabernáculo também. O outro ponto diz que ele foi feito com padrão de excelência.
Então eu queria que você fosse em Gênesis lá, né? Não preciso falar onde é Gênesis, pelo amor de Deus. Gênesis 1. Gênesis 1, 26 diz assim: Então disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Queridos, você foi criado num alto padrão de excelência, amém? Num alto padrão de excelência, a imagem e a semelhança do Senhor. De acordo com aquele tabernáculo de Moisés, diz que ele era de muita beleza, muita beleza. E eu queria que você abrisse em Salmos 8, verso 5. Salmos 8, verso 5. A palavra do Senhor diz que nós somos a coroa da criação de Deus. De tudo, queridos, de tudo que existe de mais maravilhoso nessa terra, você é a coroa da criação de Deus. Aleluias. Diz assim, 8, verso 5. Contudo, pouco menor do que Deus o fizeste, e de glória e de honra o coroaste. Está falando de nós, queridos, feitos à imagem e semelhança de Deus, feitos com toda a excelência, com toda a beleza, porque nós somos a coroa da criação de Deus. Você entende que a coroa? Você entende quando Esther se arrumou? Com todo vestido, toda perfumada, 6 meses de tratamento, 6 meses de mirra, 6 meses de especiarias, e colocou toda aquela roupa, toda aquela vestimenta, toda adornada, toda penteada, toda cheia de joias da época, tudo isso para receber a coroa. A coroa é a parte principal. A coroa é a cereja do bolo. A Bíblia diz que você é a coroa da criação de Deus. Aleluia! Coroa da criação de Deus. Não deixe ninguém falar o contrário disso, queridos. Não deixe. Não deixe. Você sabe que, agora lembrando, né? Dando um exemplo, o Luke é assim. Se você falar uma palavra de crítica para ele, ele rebate na hora. Na hora. Ele não deixa nem... Luca, mas você está ficando chato, hein? Você é chato, hein, Luca? Eu não sou chato, eu sou muito legal. Não deixe ninguém falar o contrário disso. Principalmente o diabo, queridos. O diabo quer pegar a coroa da criação de Deus e pisar em cima. O diabo quer pegar a coroa da criação de Deus e provocar escândalo, e jogar na sarjeta, e envergonhar. Mas nós não precisamos disso, amém? Nós somos a coroa da criação de Deus. Fomos feitos com toda a excelência. Fomos feitos com toda a beleza. Nós somos a coroa da criação de Deus. E como foi o tabernáculo de Moisés? Vai em 1 Coríntios 20. O tabernáculo de Moisés foi muito caro. Amém, queridos? 1 Coríntios 20. Opa. 1 Coríntios 6, 20. Primeira Coríntios 6, 20.
fostes comprados por bom preço. Amém, queridos? Do mesmo jeito que o tabernáculo de Moisés tinha muito ouro, muita prata, muito bronze, ele era muito valioso. Nós somos muito valiosos, porque nós fomos comprados por um bom preço. Preço do sangue do Cordeiro. Preço do sangue do próprio Deus. E você sabe, e eu já estou finalizando, quando eu estava falando a respeito disso com o Senhor aqui no culto, eu falei: Senhor, que interessante, porque o Senhor deu, né, esse privilégio de construção de tabernáculo só para alguns homens. O Senhor deu para Moisés, depois o Senhor permitiu que Davi montassem a tenda, que o próprio Deus chama de tabernáculo. O Senhor permitiu que Salomão fizesse o templo a pedido de Davi, amém, queridos? A pedido de Davi, porque Davi queria construir uma casa para o Senhor. E o Senhor disse que seria descendência, mas o pedido foi para Davi, o pedido foi de Davi. E eu falei: por quê, né, Senhor? Depois, o templo foi, depois da morte de Davi, depois de tudo o que aconteceu com Salomão, o templo foi derrubado, e depois Esdras, junto com Neemias, depois foram para reconstruir o templo, e reconstruir a cidade de Israel. Eu falei: Senhor, por que só alguns homens? Tantos homens na Bíblia, por que só alguns homens? E por que o Senhor diz que o Senhor não habita então em templos feitos por mãos humanas? Sabe o que ele diz, queridos? Que ele permitiu que estes homens construíssem tabernáculos na terra, porque no coração deles já havia o tabernáculo do Senhor. É primeiro aqui, queridos. É primeiro aqui. Esse ministério está aberto porque o tabernáculo do Senhor está no meu coração. O tabernáculo do Senhor está no coração do pastor Marinho. É por isso que esse templo teve início. Porque primeiro nasceu no coração de alguém. Por isso que a palavra do Senhor diz: eu tirarei o coração de pedra e colocarei o coração de carne. Sabe, queridos, o Senhor está em busca de pessoas que tenham um tabernáculo aqui dentro. A palavra do Senhor diz que a mulher samaritana chegou diante do Senhor. Abra lá em João capítulo 4. A mulher samaritana chegou diante do Senhor. E quando ela percebeu que Jesus era um profeta, ela fez uma pergunta para o Senhor. João 4, verso 19. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, mas vós, os judeus, dizeis que é em Jerusalém o lugar onde se deve adorar. 21. Disse-lhe Jesus: mulher, crê-me, a hora vem em que nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Vós, os samaritanos, adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação
vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Esses somos nós, queridos. É por isso que o Senhor escolheu a tenda de Davi, porque era uma tenda de adoração. Era uma tenda de adoração 24 horas. Como está o seu tabernáculo? O tabernáculo que leva a presença do Senhor, você anda e você carrega a presença do Senhor. Carrega? De fato, nós carregamos o dia todo, ou em alguns momentos, nós falamos para a presença do Senhor: agora o Senhor precisa sair do tabernáculo, porque eu vou fazer coisas que o Senhor não concorda. De fato, nós carregamos essa presença, de fato, nós manifestamos essa presença. As pessoas podem olhar e ver em nós um tabernáculo, onde a presença do Senhor é manifesta. De fato, nós nos oferecemos como sacrifícios vivos no altar do Senhor, porque é isso que a palavra do Senhor diz, que nós temos que nos apresentar como sacrifícios vivos todos os dias no altar do Senhor. Será que nós somos então? Será que nós fazemos parte desse tabernáculo que o Senhor escolheu? Ele diz: eu vou edificar novamente o tabernáculo de Davi. Somos nós, queridos, somos nós. Feitos para ser eterno, feitos com perfeição, com excelência, matematicamente perfeitos, pagos com alto preço. Mas será que nós estamos adorando ao Senhor? Ou nós estamos fazendo como aquele povo de Israel? Quando chegou em Jericó, quando chegou na terra prometida, colocaram a arca do Senhor a 28 quilômetros de distância, e aparecia lá para adorar, uma vez por ano. Será que nós somos assim? Será que nós lembramos de adorar ao Senhor só aos domingos, quando nós chegamos aqui? Ou a nossa adoração é tenda de Davi, é 24 horas? Você não vai responder, mas seu irmão vai perguntar, só para você sentir o que você iria sentir se você tivesse que responder. Pergunte para o seu irmão: você adora 24 horas? E se nós tivéssemos que responder, queridos? E se nós tivéssemos que responder? Você sabe por quê? Porque de tempos em tempos, e eu creio que é por isso que o Senhor escolheu o povo de Israel para ser a nossa referência, porque nós não somos nem um pouco diferentes. De tempos em tempos, nós caímos nos mesmos erros. O povo de Israel tinha a arca do Senhor ali, né? Eles até usavam a arca como, não sei se amuleto, porque diante das batalhas eles colocavam a arca primeiro, a arca e os levitas. Então você pensa, não, é reconhecimento de quem é o Senhor, é reconhecimento da dependência do Senhor. Aquele povo era dependente do Senhor. Será que era, queridos? Porque quando entraram em Jericó, a arca ficou 28 quilômetros de distância. Será que a arca não era só um amuleto? E o que é ser cristãos para nós? Será que é só um amuleto?
Será que é só uma segurança? Eu entreguei a vida para Jesus, eu estou salvo. Mas nós não estamos nem aí com a presença. Mas nós não nos importamos com a presença. Entra dia e sai dia e nós não nos importamos com a presença. Mas uma vez por semana, então nós vamos lá, naquela peregrinação, e cumprir os nossos sacrifícios. E será que nós não corremos o risco, como era na casa, como aconteceu na casa de Uzá, que eles passavam diante da arca como se ela não fosse nada? E tanto ele vivia assim, que quando a arca foi cair, ele foi pôr a mão, era qualquer coisa para ele. Como diz o pastor Marinho, era um móvel qualquer, era isso aqui, era isso. Eu pego de qualquer jeito, pego por aqui, seguro por aqui, é um móvel. Usar, eu falei certo? Usar? Falei? Será que é assim que nós fazemos com a presença do Senhor? Será que nós, que somos o tabernáculo do Senhor, o tabernáculo que o Senhor disse que ia levantar novamente, que era o tabernáculo de Davi, será que nós tratamos assim a presença do Senhor de qualquer jeito? Vivemos de qualquer forma? A palavra do Senhor diz que haveria um dia em que todos, samaritanos ou judeus, não teriam lugar certo para adorar, que eles adorariam em espírito e em verdade. Tabernáculos que se movem no deserto. Tabernáculos que ainda não chegaram em Canaã. Amém, queridos? Você me entende? Nós somos o tabernáculo que se move no deserto. Esta terra não é nossa, nem daqui nós somos, amém, queridos? Nem daqui nós somos. Mas nós carregamos a presença do Senhor. Os tabernáculos vão se movendo e carregando a presença do Senhor. Eu queria que o Ministério de Louvor viesse para cá, e eu queria que agora você lesse Atos 15, numa outra visão, agora que você já entendeu. Atos 15. Atos 15, verso 16 e 17. Já fique em pé com a sua Bíblia na mão, por favor. Atos 15, 16. Depois disto voltarei e reedificarei o tabernáculo de Davi, que está caído. Levantá-lo-ei das suas ruínas e tornarei a edificá-lo, para que o restante dos homens busque ao Senhor, sim, todos os gentios, sobre os quais o meu nome é invocado. Queridos, do mesmo jeito que Davi preparou todas as coisas, forneceu todos os recursos para que o templo do Senhor fosse construído, Deus Pai forneceu todos os recursos para que Jesus construísse um tabernáculo para mim e para você. E sabe o que diz a palavra do Senhor? Quando Esdras e Neemias, eles reconstruíram o templo, a palavra do Senhor diz que eles se entristeceram, porque não era tão bonito quanto o templo de Salomão. Não tinha toda a glória, não tinha toda a riqueza, toda a glória não, desculpa, a glória natural, né? Não tinha toda a riqueza do templo de Salomão. Mas sabe o que o Senhor usou Ageu para dizer? A glória da segunda casa será maior do que da primeira.
Isso está falando da minha vida e da sua vida. Amém, queridos? Eu queria que você fechasse os seus olhos e que você se avaliasse se aí dentro existe um tabernáculo. Se dependesse do seu amor, da sua adoração, da sua devoção, do seu desejo pela presença do Senhor, o Senhor construiria um tabernáculo de pedras para exteriorizar o tabernáculo que está aí no seu coração. Fale com o Senhor nessa noite, queridos. Fale para o Senhor. Senhor, de fato eu tenho um tabernáculo. O Senhor pode olhar para mim e por causa do desejo do meu tabernáculo, o Senhor pode edificar um tabernáculo com paredes, com pedras. Porque foi assim que o Senhor fez com esses homens. Senhor, eu quero nos colocar diante do Senhor. Senhor, nós precisamos do Senhor até para entender a sua palavra, Senhor. E eu quero agradecer ao Senhor porque o Senhor nos deu condições para ser o tabernáculo de Davi. O Senhor deu todos os recursos. O Senhor deu o seu Filho amado para que nós pudéssemos ser restaurados. Para que o tabernáculo de Davi, que estava caído, fosse levantado. Senhor, que essa noite o Senhor possa olhar os nossos corações e que o Senhor possa sondar os nossos corações. E que o Senhor ache em nós uma morada agradável a Ti, Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Amém.